Qual é a relação entre cinema e games? Posso adivinhar que você saiba muito bem qual é a relação, pois as grandes produções de games atualmente são equiparadas ao mercado do cinema, assim criando entretenimento e engajamento para usuários que não são hardcore, mas que simplesmente gostam de uma boa história. Entretanto, qual é a origem disso tudo? Vamos falar sobre sua relação entre cinema e games no primeiro episódio do Cine Gaming. Para responder essas perguntas, devemos voltar para a década de 80, quando foram criados os primeiros jogos eletrônicos. Os jogos, no começo, eram vistos como um entretenimento competitivo, onde a prioridade era de o jogador conquistar o máximo de pontos possíveis em um fliperama. No máximo, as histórias tinham um pano de fundo bem básico para compor um contexto onde o game se passa. E não que os programadores e designers não queriam contar histórias, mas a questão eram suas limitações de hardware, onde os jogos eram mais simples, direto ao ponto. A primeira vez que vemos uma cutscene nos games foi no arcade Pac-Man, de 1980. Nele, a cutscene era uma ferramenta para intercalar uma partida a outra, com um tom cômico e descontraído, onde os fantasmas Clyde, Blink, Pink e Ink perseguem um comilão de pastilhas. Já nos consoles, no fim dos anos 80, os jogos tiveram um avanço narrativo, mas ainda com limitações. As desenvolvedoras criavam as cenas na introdução dos jogos, em formato de quadrinhos e textos animados, como por exemplo o Game Phantasy Star e o Ninja Gaiden. Porém, o termo cutscene apareceu pela primeira vez com o programador, produtor e designer de jogos Ron Gilbert, enquanto produzia seu primeiro jogo, o Maniac Mansion, de 87, lançado pela LucasArts, empresa criada por George Lucas. Sim, ele mesmo, o criador da Lucasfilm. O enredo do game conta a história de um jovem que, junto com seus amigos, parte para salvar sua namorada das terríveis mãos do cientista maluco. A história tem como inspiração os filmes B de terror, flertando com diversos clichês do gênero junto com um humor mais pesado e sátiro. Com o sucesso do game no estilo point and click, Ron cria seu próximo projeto em 1990, o game The Secret of Monkey Island, também distribuído pela LucasArts. O jogo foi inspirado na atração do Piratas do Caribe, no parque da Disney, e contou com narrativas mais imersivas, criando um grande marco na história dos videogames pela forma de contar histórias. Outro recurso que a indústria criou foram os famigerados jogos de vídeos interativos, ou Laserdisc Games. Como o nome já dizia, as desenvolvedoras criavam animações ou cenas pré-gravadas onde o jogador fazia pequenos comandos, forma que as desenvolvedoras criaram para criar melhores gráficos, entretanto, pouco poder de escolha. Um dos games famosos dessa categoria é a aventura medieval Dragon's Lair, lançado em 83. Na década seguinte, os vídeos interativos eram produzidos com uma mistura de animações pré-renderizadas e com atores interpretando personagens. E na mesma década, com a transição de jogos 2D para 3D, os novos hardwares disponibilizavam novas formas de criar conteúdo, conseguindo criar novos planos de referências cinematográficas, assim melhorando o storytelling. Em um jogo que não podemos deixar de citar é Resident Evil, de 96, onde um grupo de soldados de forças táticas especiais vão investigar uma série de assassinatos em uma mansão. Lá, o grupo enfrenta plantas carnívoras, monstros, aranhas gigantes e zumbis. O criador da série Shinji Mikami também se inspirou nos filmes B de terror. O game foi inspirado no jogo Sweet Home, que por sua vez se inspirou em um filme de terror japonês de mesmo nome. Além do enredo aterrorizante, o jogo era desafiador, com diversos quebra-cabeças para se resolver e administração de recursos, cultura que é levada na série até hoje, abrindo um gênero de survival horror no cenário. Em sua sequência, a Capcom contratou ninguém mais ninguém menos que George Romero para dirigir um comercial promocional japonês para o game, estreitando ainda mais sua relação de grandes nomes que marcaram o novo mercado do entretenimento. No fim do século, para seguir o mercado de games tridimensionais, a Square fez essa transição com seu game chamado Final Fantasy VII.
Com uma mistura de gráficos pré-renderizados e com renderizações em tempo real, o game conseguiu explorar novos planos e novas narrativas. Consequentemente, Final Fantasy teve uma repercussão positiva, renovando a franquia e criando o legado para a história dos videogames, criando até mesmo um longa e uma animação anos mais tarde. Não podemos deixar de citar que, em 1998, o diretor e escritor Hideo Kojima produziu seu terceiro jogo da franquia, o jogo tático de espionagem chamado Metal Gear Solid. Kojima sonhava em ser cineasta, e isto era percebido em suas produções e longas cutscenes, gerando o aspecto de filme ao jogador. Além da narrativa cinematográfica, Kojima usou o hardware ao seu favor, criando um jogo mais imersivo com uma dinâmica de comandos e opções que o jogador possui. O jogo cunhou o gênero stealth, que são jogos mais estratégicos que fazem o jogador usar a estratégia e furtividade para conquistar os seus objetivos, mostrando para o mercado que era possível misturar games e cinema. Kojima sempre mostrou interesse pelo cinema. O seu último jogo é mais um exemplo disso. Death Stranding trouxe diversos atores e atrizes para interpretar digitalmente. Inclusive, em uma entrevista à BBC, Kojima diz que planeja futuramente produzir filmes em seu estúdio. Por outro lado, no cinema, um diretor que sempre olhou para a indústria dos games foi Steven Spielberg. Exemplo disso que, enquanto estava no processo de pós-produção do filme O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg produziu um jogo com a mesma temática, chamado de Medal of Honor. Ambientado no fim da Segunda Guerra, o seu objetivo era coletar documentos nazistas e sabotar seus planos. Além de ser um ponto crucial para o renascimento de games de Segunda Guerra, a colaboração foi um marco entre os universos, pois grandes nomes do cinema começaram a olhar os jogos eletrônicos como uma nova forma de contar histórias, e não simplesmente como um complemento. Outro exemplo no período foi o game Enter the Matrix, lançado simultaneamente com o segundo filme da trilogia, Matrix Reloaded. O game foi escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski, onde conta a história de Niobe e Ghost de forma paralela ao segundo filme. Além disso, o jogo exibe mais de 1 hora de cenas exclusivas do longa feito no mesmo período, sendo mais um ótimo exemplo de transmídia. O diretor sul-africano Neil Blomkamp, que dirigiu os filmes Distrito 9, Elysium e Chappie, é um exemplo do bom relacionamento entre os dois mercados. Ele começou sua carreira como artista de efeitos especiais e animador 3D. Com isso, antes de dirigir seu primeiro longa, Blomkamp produziu um curta-metragem para promover o jogo Halo 3, lançado em 2007. Já em 2017, o diretor anunciou sua produtora de filmes independentes, a Walt Studios, onde Blomkamp dirigiu o curta-metragem Conviction, baseado no game Anthem, de 2019. Com a melhora de motores gráficos no fim dos anos 2000, abriu-se uma nova discussão sobre o uso das cutscenes. Ken Levine, diretor e escritor do game de ficção científica BioShock, não aprova muito o uso das cutscenes. Levine defende uma narrativa mais orgânica, onde o jogador absorva toda a história enquanto ele está no comando. A origem da discussão foi quando o diretor Guillermo del Toro declarou em entrevista que pula as cenas em jogos. De fato, os jogos na última década vêm diminuindo as cutscenes, assim transferindo a narrativa da história junto com o poder de decisão do jogador. Uma desenvolvedora exemplo disto é a Naughty Dog, que vem fazendo escola de como criar histórias de cunho cinematográfico atrelado com um bom desenvolvimento de ação interativa. Tanto com histórias de aventura com a série Uncharted, quanto a série dramática pós-apocalíptica de The Last of Us. Outro bom exemplo é a desenvolvedora e distribuidora Rockstar Games, que, apesar de criar jogos de vários gêneros, a empresa é famosa em criar grandes mapas de exploração, chamados de sandbox. Exemplo disto é a série GTA e o Velho Oeste de Red Dead Redemption. Atualmente, a indústria dos games é o produto de entretenimento mais rentável do mundo, sendo maior que a indústria da música e do cinema juntas. Onde antes os games tinham como referência os filmes para contar histórias, hoje a indústria caminha sozinha. Mas agora, os dois mercados flertam um com o outro, desde jogos baseados em filmes, como filmes baseados em jogos. Portanto, independente de sua escolha, seja no modo passivo, sentado assistindo sua série ou filme, ou ativo, participando da narrativa por meio de escolhas e ações em jogos, que sempre tenhamos a oportunidade de presenciar uma boa história.